Oi, gente, bom dia. Nós vamos para a nossa segunda aula sobre o que é política. Eu estou dividindo esse assunto em algumas partes para não ficar muito longo, um vídeo muito longo, né? Na semana passada, a gente viu a fábula contada pelo professor Ben Alves sobre o Partido das Bananas e o Partido dos Abacaxis, uma eleição na floresta, né? Bom, muito bem. Vamos utilizar aquela fábula que vocês escutaram para ilustrar hoje a nossa aula. A gente continua buscando entender o que é política, tá? Quero deixar claro que eu não vou falar sobre nenhum partido aqui, tá bom? Muito bem. Só para a gente entender o que a gente está ouvindo toda hora na televisão, a gente se localizar. Conhecimento é tudo, gente. Por isso que nós estudamos o que é ciência, nós estudamos para que serve a escola. Pois é, tá? Para a gente construir o nosso conhecimento. Então, olha só, gente, política, a palavra política vem do grego. Vocês vão terminar o ano sabendo falar grego. Olha só que chique, gente. Politicos, que significa tudo o que se relaciona com a vida da polis. Mas o que é polis? Fiquei na mesma. Olha só, gente, polis é a cidade-estado grega, a cidade grega. O que é uma cidade-estado? Cidade-estado é uma cidade independente. A Grécia era formada por várias cidades independentes. A Grécia nunca teve um imperador grego que dominasse todas as cidades. Cada cidade tinha o seu governo, tá certo? Por isso elas são chamadas de cidades-estado. Vocês já vão entender melhor isso. E olha só, gente, uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que polis é uma palavra que termina em S. Ela é escrita dessa forma. Então, a gente diz a cidade-estado, a polis grega ou as polis gregas, tá bom? Então, vamos lá, gente, olha. A Grécia, ela teve várias cidades-estados importantes, várias polis importantes, mas eu vou destacar duas para vocês aqui, ó. Esparta, e Atenas, tá? Essas duas cidades, elas eram cidades rivais e eram cidades, assim, muito diferentes. Embora Esparta esteja aqui embaixo, eu vou começar por ela. Esparta, ela ficava longe do mar. Ela era uma cidade de grandes donos de terra, tá? Uma cidade militarizada. O militarismo era a maior característica dessa cidade. Tanto, gente, que os meninos perfeitos, as crianças que nasciam com qualquer defeito físico ou mental, elas eram descartadas da sociedade. Os meninos, quando completavam 7 anos, eles eram afastados da família e eram criados pelo exército espartano. E eles ficavam lá, gente, até os 30 anos. Só depois dos 30 anos, eles tinham, então, autorização para dar baixa no exército, vamos dizer assim, e constituir a sua própria família, tá? Então, era uma cidade muito rígida, de uma educação muito rígida, de uma postura muito rígida, de um governo muito voltado para poucas pessoas, para o interesse de poucas pessoas, que eram aqueles donos de terra. E a gente tem a cidade de Atenas, que ao contrário de Esparta, ficava à beira-mar, tinha um porto muito importante, era uma cidade de comerciantes, e também tinha lá os grandes donos de terra, né? Mas era uma cidade voltada para a cultura, para o teatro, enfim, com características totalmente diferentes de Esparta. E foi lá, em Atenas, gente, que surgiu a democracia. A gente está ouvindo demais falar na televisão democracia, mas afinal, o que é isso? A democracia, gente, é uma forma, um regime político, e a gente já vai falar dela mais pra frente, mas é que é impossível a gente começar a falar sobre política, sobre a polis grega, Atenas, sem a gente falar em democracia. A democracia, essa palavra democracia, ela vem da união de duas palavras gregas, ó, demos, que significa povo, e kratia, que significa poder. Então, a democracia é o governo onde o povo tem poder. Mas lá em Atenas, gente, muitos anos antes de Cristo nascer, na verdade, a democracia era bem diferente dessa que a gente conhece hoje.
só os homens, indivíduos do sexo masculino, que ganhavam, que recebiam, né, que tinham rendimento a partir de um determinado valor, podiam participar das reuniões de decisão da vida da cidade. Eles participavam de todas as decisões, todos esses cidadãos participavam de todas as decisões da cidade, todas, tá? Eles votavam, se eles aceitavam, se eles eram contra, eles davam opinião, enfim. Mulheres e escravos e homens que ganhavam abaixo daquele determinado valor estavam fora. Aí vocês devem dizer assim, mas que democracia é essa? Se é o governo do povo e grande parte do povo está fora? Que coisa, isso não é democracia. Pois é, gente, mas se os gregos entrassem na máquina do tempo e chegassem até os nossos dias, eles também iam dizer pra gente que a nossa democracia não é nada democrática. Por quê? Porque lá na Grécia Antiga, lá muitos milhares de anos atrás, todos participavam de todas as decisões. E aqui não é assim. Nós elegemos os nossos representantes, né? Se fosse a nossa democracia fosse igual à democracia grega, talvez a gente pudesse ter discutido de uma forma maior perdão, gente, a revisão a reforma da Previdência, né? Talvez o povo tivesse sido ouvido. Mas vamos lá, gente, olha só. O Abraham Lincoln, já nos nossos tempos, ele foi um grande presidente norte-americano, né? Ele viveu os tempos da Guerra Civil Americana, quando o povo americano brigou entre si, tá? Para ver quem ia ficar com o governo. O Abraham Lincoln, num discurso no final dessa guerra, disse o seguinte: a democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Essa é a definição moderna de democracia, que também se falou na época da Revolução Francesa. Esse é um princípio iluminista. Olha a gente voltando ao iluminismo aí, tá? Então, esse é como a gente entende. O que isso quer dizer, gente? É o governo do povo. Por quê? Porque aqueles que representam o povo também fazem parte dele. O povo elege os seus representantes. Elege através do próprio povo. E esses que são eleitos, eles devem governar para o povo e não para si, tá? Para o povo, para todos. Muito bem, gente. Aristóteles, aquele grego, né? Aquele que era cientista, lembra? Ele que veio dizendo que na ciência a gente tem que ter a observação, um dos métodos científicos é a observação. Aquele que falou que a gente tinha que conhecer as causas pelas próprias causas, lembram disso que a gente viu? Pois é, o Aristóteles ele vai dizer que a política era um mecanismo que tinha como principal objetivo a felicidade dos homens, olha só, de todo o grupo, né? Então, gente, olha, política, como a gente está vendo aqui, na verdade, ela não está presa às decisões que são tomadas pelo governo. Uma ação política é uma ação que se refere à nossa comunidade. Quando a gente se organiza para ajudar na nossa comunidade alguém que esteja passando por alguma necessidade, essa é uma ação política. Quando a gente reivindica a prefeitura, que a nossa comunidade tem um lugar de lazer, uma praça limpa, bem cuidada, essa é uma ação política, tá? Muito bem, gente. Aí nós vamos ver outras definições de política. Olha só, é a capacidade do ser humano de planejar a sua vida, criar um plano, um planejamento para organizar o seu modo de vida. E olha só, gente, quando nós criamos um plano, quando nós fazemos um planejamento para organizar a nossa vida, nós estamos fazendo escolhas. Então, política é escolha, tá? Quando eu uso a palavra política para o coletivo, quando eu saio do indivíduo para o coletivo, do eu para o nós, né? Porque aqui eu tô vendo, ó, é a minha capacidade como ser humano de criar um planejamento para a minha vida.
Agora eu vou falar de política no sentido coletivo, eu vou sair do eu para o nós. É a capacidade de buscar a solução de conflitos, encontrando a melhor resposta para todos. É isso que é governar. Olha só, gente, a tia Zezé e a equipe dela fazem isso o tempo inteiro lá na escola. Elas buscam resolver conflitos para encontrar a melhor resposta para todos. E esses conflitos aqui, gente, não são brigas, não. São os problemas do dia a dia, são as situações do dia a dia que exigem a tomada de decisões, as escolhas que a gente faz para encontrar a melhor resposta para todos. Agora, gente, por exemplo, no caso da fábula que vocês leram, né, que eu mandei para vocês, que vocês ouviram, quer dizer, vocês viram ali qual era a solução, qual era a melhor resposta, era encontrar uma dieta que fosse adequada para todo mundo, né? Muito bem, nem sempre chegar a essa solução é simples. Agora, para a gente continuar buscando entender o que é política, a gente tem que entender 3 palavrinhas ligadas ao vocabulário da política, da ciência política, porque política é uma ciência. 3 palavrinhas muito importantes, ó, Estado, governo e nação, que a gente vive ouvindo também isso por aí. Vocês repararam que a palavra Estado tá com a letra maiúscula bem destacada? Pois é, porque essa palavra tem vários significados. Como você tem Estado? O Estado do Rio de Janeiro. Não é nenhum desses significados que a gente vai ver agora, tá bom? Então, vamos trocar aqui a nossa figura. Olha aqui, gente. O Estado é isso aqui, ó. O Estado é o território e o conjunto de organizações públicas que cuidam da população. O Estado é permanente. Olha só, gente, não existe Estado sem território. Então, olha só, ó, e públicas, por que públicas? Públicas vem de populus, que em latim significa povo. Então, olha só, são as organizações que pertencem a todos, que não são privadas. Então, olha aqui, gente, ó, o nosso território, olha aqui, ó, o nosso território, tá aqui o mapa do nosso país, o nosso espaço geográfico e todas as organizações públicas que cuidam do nosso bem-estar. As leis que devem cuidar de todo o povo, a previdência, que é a nossa aposentadoria, sim, o governo é responsável pela nossa aposentadoria, as escolas públicas que vão levar o conhecimento a todos, a segurança interna, né, as forças policiais que garantem a segurança dos cidadãos. Eu coloquei aqui exército, mas são as forças armadas, né, que garantem a nossa segurança externa. Essa é a grande função das Forças Armadas, né? Os hospitais públicos, as políticas de saúde, as políticas de ciência, né? Para a gente ter autonomia. E o governo. O governo, ele é uma dessas organizações que formam o Estado. Então, quando vocês ouvirem falar o Estado brasileiro, vocês já sabem que a gente está se referindo ao nosso território e todas essas organizações públicas que tomam conta, que cuidam da população. E olha só, gente, voltando aqui, ó, uma coisa muito importante, o Estado ele é permanente, ou seja, ele não deixa de existir, tá? Ele não desaparece. O Estado brasileiro independente existe desde 1822, quando Dom Pedro proclamou a nossa independência política em relação a Portugal. Agora aqui, gente, depois é o governo. Olha só o que o governo faz. O que é governo, hein? O governo é aquele que tem a responsabilidade de administrar, de cuidar, de governar, né? O Estado. Para que o Estado seja administrado, ele precisa do governo. Olha só, o que a tia Zezé faz? Ela administra a nossa escola, ela governa aquele nosso universozinho ali. E o governo tem várias formas, depois a gente vai ver, tá? Ele permanece por um determinado tempo, por exemplo, 4 anos, 5 anos, conforme a lei determinar.
E o governo os governos, né, como está aí no plural, devem ouvir todo o povo e fazer o melhor por ele. Então, gente, olha só, olha quantos representantes da nação brasileira. Eu coloquei aqui o blá, 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 porque todos estão falando e todos precisam ser ouvidos, ó. Até que a gente chega aqui embaixo e a gente vê esse desenho muito simplesinho desse índiozinho. Sabe por que eu desenhei, gente, um índiozinho? Porque eu não achei, enquanto eu estava pesquisando essas figuras para ilustrar a nossa aula. Como vocês devem ter percebido, eu usei jornais e revistas e eu não encontrei nenhuma foto de um índio. Olha como é que a gente não está se lembrando de ouvir todo o nosso povo, né? Pois é. E o último conceito que a gente vai ver hoje, gente, é o conceito de nação, que a gente vai encerrar o nosso vídeo já já, tá? Para ele não ficar enorme. É o conceito de nação. A nação, gente, é um conceito quase emocional, vem da emoção. É a nossa identidade, é a gente se reconhecer como brasileiro, como descendente do dono da terra, que é o índio, que a gente chama erradamente de índio, eu já falei isso para vocês, do negro que veio para cá escravizado, obrigado, e do branco colonizador, tá? Então, quando a gente se reconhece como brasileiro, descendente desses três grupos e da mistura dessas três culturas, a gente então tem a nossa identidade, a gente é uma nação. É a nossa cultura, a nossa história, a nossa língua, que é a língua portuguesa, e os nossos costumes comuns, né? Então, quando a gente fala de nação, a gente lembra dos nossos ambientes naturais, de cada uma das pessoas que formam o nosso povo, a gente lembra do nosso território, a gente lembra da nossa cultura, né? A gente vai lembrando de tudo que forma o nosso povo, de todos esses elementos aí, tá bom? Então a gente encerra por aqui e a gente vai continuar na próxima aula.